Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias de caráter fabuloso ou sensacionalista amplamente divulgado de forma oral, por e-mails ou pela imprensa, e que constituem um tipo de folclore moderno. São frequentemente narradas como sendo fatos acontecidos a um amigo de um amigo ou de conhecimento público. Muitas delas já são bastante antigas, tendo sofrido apenas pequenas alterações ao longo dos anos. Muitas foram mesmo traduzidas e incorporadas a outras culturas. É o caso, por exemplo, da história da loira do banheiro. Outra dessas histórias tem origem mais recente, como as que dão conta de um homem seduzido e drogados em espaços de diversões noturno, que, ao acordarem no dia seguinte, descobrem que tiveram um de seus rins cirurgicamente extraído por uma quadrilha especializada na venda de órgãos humanos para transplante. Muitas das lendas urbanas são, em sua origem, baseadas em fatos reais, ou preocupações legítimas, mas geralmente acabam distorcidas ao longo do tempo. Agora, conheça algumas das mais famosas lendas urbanas no Brasil. Homem do Saco. Segundo a lenda, as crianças do saco que o velho carrega eram aquelas que estavam sem nenhum adulto por perto, em frente às suas casas ou brincando na rua. O velho pegaria a criança caso ela saísse sem ninguém dentro de casa. Em versões alternativas da lenda, em vez de um velho, o elemento que levava as crianças era um cigano e, em versões remotas, esse velho ou cigano levava as crianças para sua casa e fazia com elas sabonetes e botões. Não há evidências exatas de quando se deu o início da lenda, mas há uma estimativa histórica de que teria sido com a chegada dos cintos e do rum no Brasil. A migração do povo cigano para as Américas se deu no fim do século XIX. Sem pátria, num mundo onde tudo se transforma com velocidade cada vez maior, o povo cigano viveu durante muito tempo marginalizado na sociedade e desenvolveu-se uma aversão da população a esse povo, taxando-os de ladrões, sequestradores e vadios. No início do surgimento da lenda do velho do saco, os pais amarravam uma fita vermelha na perna da cama da criança indesejada e o velho do saco passava a noite de casa em casa. Se houvesse uma fita vermelha na perna da cama, o velho do saco poderia levar embora a criança em questão. Essa história era a versão original da lenda do velho do saco. Os pais a usavam para assustar as crianças ou para forçarem as crianças a serem obedientes. Jogo do copo. Comunicação com os espíritos sempre existiu de uma forma ou outra. Basta pegar os manuais de vocação que você encontra em livros como São Cipriano, mas quem se comunicavam eram os bruxos e estudiosos do assunto. Em 1848, tudo mudou, pois uma família comum de um vilarejo próximo à cidade de Rochester, estado de Nova York, chamado Hydesville, começou a se comunicar com os espíritos através de batidas, conseguindo respostas como sim e não para as perguntas. Bem, então eles começaram a fazer perguntas mais complexas, como saber o nome do espírito, e para isso eles davam batida conforme as letras, sendo uma batida para A, 2 para B, 3 para C e assim por diante. Então, como você presume, eles tentaram aperfeiçoar a técnica de comunicação e começaram a usar as mesas girantes. Os médios colocavam os dedos na mesa e ela levitava, girava para os lados e batia a perna no chão. Também era bem oneroso, tinham de aperfeiçoar. Bolaram então a planchete, que nada mais era do que uma base em forma de coração com rodinhas e um lápis acoplado na qual o médium apoiava sua mão. Tornou-se bastante popular em 1860. Só tinha um problema: ninguém conseguia entender os garranchos que eram escritos. Foi então desenvolvido o tabuleiro falante, que tinha as letras do alfabeto. Sim, não números e boa noite. Havia variações. Funcionava assim: 2 pessoas sentavam à frente e apoiavam o tabuleiro sobre a perna. Pegavam a planchete e ela deslizava pelo tabuleiro falante. Bem mais prático. Com o tempo, as pessoas foram trocando a planchete por um simples copo. Assim, em 1898, Charles Kennard, William Ford e sócios patentearam a Ouija Board, o tabuleiro de Ouija. Foi um sucesso. Era vendido como brinquedo e quase toda casa americana tinha um. Mas então veio o filme O Exorcista e um monte de gente jogou fora e os pais proibiram os filhos de brincarem.
Assim que não tinha mais uma tábua ouija ou dinheiro para comprar, deu um jeito e bolaram a famosa brincadeira do copo. Loira do banheiro. A loira do banheiro é uma história muito comentada, mas também controversa. Existem muitas versões para ela. Em uma dessas versões diz que havia uma menina loira muito bela que vivia matando aula dentro do banheiro da escola. Em um certo dia ela estava matando aula e, de algum jeito, ela caiu, bateu a cabeça e morreu. Desde então, os banheiros femininos das escolas ficaram assombrados, de modo que se uma pessoa chamar o seu nome 3 vezes em frente ao espelho, a loira do banheiro aparece. Chupa-cabra. O chupa-cabra é uma suposta criatura a qual se atribui uma série de ataques a animais na América. Em meados da década de 1990, uma série de ataques sem explicações nas zonas rurais alarmou as pessoas do continente americano. O Brasil foi um dos países com mais relatos do caso e o assunto tomou conta dos noticiários durante alguns meses. Estranhamente, animais estavam sendo atacados em regiões muito diversas e distintas e distantes umas das outras. As mortes eram todas muito parecidas e, por isso, foram todas atribuídas pela cultura popular a um suposto animal conhecido como chupa-cabra, muito embora suas vítimas não fossem apenas cabras. O primeiro relato que se tem notícia sobre a ação do suposto chupa-cabra teria ocorrido no mês de março de 1995, em Porto Rico. Nesta ocasião, 8 cabras foram encontradas mortas pelo fazendeiro proprietário dos animais. Cada cabra tinha 3 perfurações no tórax e estavam completamente sem sangue. Foi por causa desse primeiro ataque que vitimou apenas cabras que se formulou o nome chupa-cabra, para identificar o que seria responsável pela morte dos animais. Alice, sacrifício humano. No Japão ocorreram alguns assassinatos sem solução. Eles foram nomeados como os casos dos assassinatos Alice. No caso, cada vítima recebeu uma carta de baralho com o nome Alice. Como as formas que foram assassinadas são meio pesadas, não posso descrever aqui, mas dizem que o assassino ainda procura as outras Alices. Há quem diga que essa música foi baseada nessa lenda urbana.アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出したそんなアリスはバラの花イカれた男に撃ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせみんなにめでられかけてゆく3番目アリスは幼い子綺麗な姿で不思議の国いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げたそんなアリスは国の強い密な夢に取りつかれて不自由体に怯えながら国の頂点に君臨する森の小道をたどったりバラの木の下でお茶会お城からの招待状はハートのトランプ4番目アリスは双子の子好奇心から不思議の国いろんな扉をくぐり抜けてついさっきやってきたばかり気の強い姉と賢い弟